Vendo tantos relatos acerca de alguns relacionamentos tenebrosos, resolvi contar a minha história. O ano é 2008 e eu havia acabado de me mudar de volta para minha cidade natal. Eu estava frágil por ter tido um término doloroso de um relacionamento anterior. Tanto que eu estava com depressão e transtorno de ansiedade. Cheguei na cidade em maio de 2008. Como somos cristãos, decidimos conhecer a nova igreja e assim fizemos. Eu e minha irmã somos até ajeitadinhas e isso fez com que os meninos começassem a dar em cima. No final do culto, todos os jovens daquele lugar se apresentaram a nós e eu nem imaginava que iria me apaixonar de forma doentia pelo último rapaz. Passado 2 dias, fomos convidados para irmos num aniversário de uma senhora da igreja. E lá um rapaz que eu vou chamar de Pedro começou a se aproximar de mim. E eu estava em uma exacerbada carência. Ao término da festa, ele se ofereceu a levar-nos em casa junto com um amigo. E no caminho ele me levou em uma pracinha da cidade e me pediu em namoro. Eu fiquei meio assustada, mas acabei aceitando. Ele me deu um beijo e me levou para casa. E a rotina era me buscar em casa para passeios e ir para a igreja. Sou evangélica desde que nasci e ele frequentava a mesma igreja. Foram apenas 30 dias de paz e logo começou o inferno. Eu não tinha trabalho fixo, então todo o bico que aparecia eu fazia para juntar dinheiro sonhando com um casamento. Em domingo, a igreja promoveu um passeio numa chácara dia 6/7 de 2008. Sim, lembro todas as datas. Nesse passeio ele foi sem mim, porque eu estava fazendo um extra e como atendente numa lan house. Ao terminar o dia, ele chegou do passeio e foi direto na minha casa. Minha irmã atendeu o portão, me chamou e disse: "Fulana, o Pedro tá lá fora te chamando e não tá com uma cara muito boa. Já vai preparada." Saí aflita. Foram 28 dias de namoro e naquele dia ele disse que precisava de um tempo e terminou comigo. Então a partir desse dia eu não comia, eu não dormia, não saía, só chorava. Com o mínimo dinheiro que pegava, comprei um enxoval simples. Após isso, saí doando para as pessoas. Algumas informações começaram a chegar a mim. A primeira delas é que eu e minha irmã fomos frutos de uma aposta e ele ganhou a aposta me usando. A segunda informação é que ele não terminou com a outra para começar a me namorar. Namorava 2 ao mesmo tempo. Os amigos do meu irmão sempre contavam para ele que viam meu namorado nas festas bebendo, mas eu não acreditava. Ele sempre me deixava em casa e dizia que ia para casa dormir. Eu era muito doente por ele, eu ligava com frequência e fazia de tudo para restaurar o relacionamento, porque mesmo com toda essa situação, eu o amava. Um belo dia ia ter um show gospel num ponto turístico da cidade. Eu e meus irmãos fomos. Meu irmão me avisou que ele estava lá. Toda a turma da igreja estava, e eu, trouxa, fui ao encontro dele. Quando me aproximei, notei que a ex, que era a atual, estava do lado dele. Fui no intuito de abraçá-lo, mas ele me empurrou dizendo que eu estava com bobeira. E a fulana dando risada. Então caí na besteira de mandar ele escolher ou eu ou ela. E adivinha quem ele escolheu? Ela. Voltei para perto dos meus irmãos, dando crises nervosa. Eu tremia toda e foi surreal, tanto que passei mal. O patrão da minha irmã me levou para casa carregada, mas nunca vou me esquecer. A cantora do festival olhou para mim e disse: "Deus é contigo." Os meses foram passando, eu doente psicologicamente, mas sempre atrás dele como uma cachorrinha. Voltamos para a cidade que morávamos. Ele foi se despedir de mim de forma sem graça e dizia que a minha família ia, mas eu ia ficar com ele. Sempre me alimentava com uma esperança que não era verdadeira. Fui embora e ele não fez nada. Para você ter noção, eu sempre gostei de trabalhar e arrumava trabalho. Porém, era uma vergonha o meu desempenho. Era 24 horas só ele. E o máximo que ficava na empresa era 5 ou 6 meses. Eu trabalhava chorando, não sei explicar a tristeza que eu sentia. Mesmo em cidades diferentes, sempre nos falávamos, mas sempre era eu quem ia atrás, principalmente para dar parabéns no aniversário. Essa história durou de 2008 a 2010 e durante todo esse tempo nunca recebi um bom dia e muito menos um parabéns. Páscoa de 2010 recebi folga no trabalho e meu primo me levou até a cidade dele. Chegando na cidade, fiquei na rodoviária esperando ele me buscar. Na minha mente, o nosso namoro seguia de vento em popa. Cheguei à cidade às 7h30 da manhã e às 8 liguei para ele avisando da minha chegada. Ele, em tom grosseiro, me respondeu: "Se você quiser, você espere aí, pois eu acabei de acordar e ainda vou tomar banho." E lá fiquei sentada. Passando 1 hora depois, ele aparece acompanhado com um amigo dele, ambos de moto e sem um capacete extra. Me deu um beijinho michuruca e disse que ia jogar bola e foi. E lá fiquei até o horário de 12h30. Me senti aqueles moradores de rua que dormem nos bancos da rodoviária. Pois então, até uma soneca tirei lá.
Era quase 1 da tarde, ele me liga a cobrar perguntando onde eu estava. Respondi que estava na rodoviária. Ele, de forma grosseira, novamente me perguntou a razão pela qual eu não fui para a casa dos meus parentes. Respondi que eu me desloquei ali para passar o final de semana com ele, pois ele fazia aniversário na semana da Páscoa. Comprei uma cesta linda, cara por sinal, e levei. Ele me buscou na rodoviária e me levou para casa de um primo meu. Estavam fazendo churrasco e meu primo disse: "Venha almoçar conosco, Pedro, está quase pronto." Ele: "Só vou ali em casa tomar um banho que eu estava jogando bola e estou muito suado." Em seguida ele mostrou a cesta que eu havia dado para o meu primo e meu primo imediatamente respondeu: "Valoriza, pois tem muito tempo que não ganho uma dessa." Ele se foi prometendo retornar. Era 1h30 da tarde. Sentei num banquinho na calçada e a cada hora que passava eu ligava para ver se ele estava vindo. Foram inúmeras ligações e ele não atendeu nenhuma. Quando eu estava voltando para casa, ele me liga novamente para me alimentar com falsas esperanças. Voltei para casa aos prantos no final da noite e ouvindo muitos conselhos dos meus primos. Parei de ligar, parei de ir atrás, mesmo sofrendo. Para concluir, nesse dia da sexta ao qual ele me deixou esperando, ele estava apresentando a nova namorada para a família. Deu a minha cesta para ela e ainda passaram a noite juntos. Tudo isso eu ouvi da boca dela e olhando nos meus olhos. Descobri que ele estava namorando comigo e com mais umas 3 ao mesmo tempo. Ele mentia muito, inclusive que a moça da moto era uma prima. Em 2011 tentamos reatar. Descobri que ele estava morando com uma moça. Ele traiu ela comigo e eu sem saber. Ele engravidou essa moça e atualmente moram juntos. E adivinha o nome do filho dele? O nome que eu havia escolhido. Enfim, passei muita coisa porque eu mesma ocasionei. Porém, você não sabe a humilhação que foi aguentar os amigos e parentes dele me tratando como um nada. A parte maravilhosa é que eu fiquei solteira por vários anos e as ofertas vinham, mas eu não aceitava. Hoje Deus me abençoou e me deu um companheiro para toda a vida. E se Deus quiser, em breve realizarei o meu sonho, que é ser mãe. Beijos. Que safado esse Pedro. Olha, eu confesso pra vocês que lendo essa história eu senti uma mistura de raiva e de pena ao mesmo tempo. Muitas das vezes a vontade que eu tinha era assim de dar uma peia nela pra deixar de ser boba. Esse cara não teve nenhuma responsabilidade afetiva, imaturo nível hard. Eu acho que essa reação dela vem muito da criação. Eu acho que faltou aí uma orientação de alguém para mostrar um pouco a realidade da vida. Pra dizer para ela que príncipe encantado não existe e que tem muito embuste solto por aí, louco por uma pepeca evangélica inocente. Essa é a realidade. Olha, coisinha, eu vou te dizer uma coisa. Eu odeio vingança, de verdade. Mas eu acho que no teu caso seria justíssimo. Na hora que eu encontrasse esse boy, ou na hora que eu fosse na cidade dele, eu ia marcar com ele. Aí quando ele tivesse assim na minha frente, eu dava um chute, mas um chute daqueles, bem no meio dos ovos dele, pra ele ficar assim sem fala durante horas. Aí quando ele me olhasse, eu ia dizer: "Ô, meu amor, desculpa, é porque você brincou tanto comigo que eu fiquei com um probleminha", e caía fora. Eu faria isso por 2 motivos. Primeiro, porque eu soube chamar, e segundo, pra compensar um pouquinho só de tudo que ele fez tu passar. E fica aqui a história dela como exemplo para não bancar a palhaça para embuste. E amiguinho, eu fico muito feliz que você tenha encontrado alguém de verdade, uma pessoa legal.